O brilho de uma estrela de Hollywood muitas vezes é forjado no cadinho da dedicação, do talento e, às vezes, de uma pitada de rebeldia. A história de Richard Gere, nascido como Richard Tiffany Gere em 31 de agosto de 1949, na Filadélfia, Pensilvânia, é um testemunho disso. Criado em um lar metodista em Syracuse, Nova York, seus primeiros anos não prenunciavam a carreira brilhante que o aguardava nas telonas. De promessa na ginástica, a ícone do cinema. Antes que as câmeras se rendessem ao seu carisma, Richard Gere era um talentoso ginasta e músico apaixonado, dominando vários instrumentos. Sua habilidade atlética o levou à Universidade de Massachusetts Amherst com uma bolsa de ginástica, onde mergulhou nos estudos de filosofia. No entanto, o destino tinha outros planos. O chamado da atuação se tornou irresistível, e Gere, com uma audácia que viria a definir sua carreira, abandonou a universidade antes de se formar para perseguir sua verdadeira vocação, o teatro. Os palcos foram seu primeiro campo de batalha nos anos 1970, onde construiu uma sólida reputação em produções teatrais regionais. Logo deu o salto para a Broadway, deixando uma marca inesquecível com uma performance poderosa em uma peça crua sobre a perseguição a homossexuais na Alemanha nazista. Esse foi um sinal precoce de sua disposição para encarar papéis complexos e desafiadores, uma característica que o distinguiria por toda a sua trajetória. A explosão de um talento incontível. Seus primeiros passos no cinema, em 1977 e 1978, já deixavam entrever a intensidade contida e a presença inegável na tela que se tornariam sua marca registrada, anunciando a chegada de um novo talento magnético em Hollywood. Mas foi em 1980 que Gere deu seu golpe de mestre com um drama criminal que o catapultou ao estrelato. Sua interpretação de um acompanhante masculino de alto nível foi uma revelação, mesclando sensualidade com complexidade emocional. Esse papel não apenas o consolidou como símbolo sexual, mas também o firmou como um ator de peso, redefinindo a masculinidade no cinema convencional. Seu status de astro se solidificou ainda mais em 1982 com A Força do Destino, no qual interpretou um cadete problemático da aviação naval ao lado de Debra Winger. As cenas icônicas e a poderosa narrativa do filme o transformaram em um enorme sucesso de bilheteria, e sua atuação rendeu elogios da crítica e uma indicação a um importante prêmio, selando seu lugar na elite de Hollywood. A química que transcendeu a tela. A década de 1990 trouxe um dos papéis mais icônicos de sua carreira, em 1990 com Uma Linda Mulher. Nessa comédia romântica, Gere interpretou um empresário elegante, e sua química com Julia Roberts foi simplesmente elétrica. O filme tornou-se um fenômeno cultural e é amplamente considerado uma das melhores comédias românticas de todos os tempos. Esse sucesso levou a novas colaborações em 1999, consolidando sua habilidade de mesclar charme, vulnerabilidade e sofisticação. Atributos que o transformaram em uma figura adorada nos dramas românticos dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas Gere recusou-se a ficar preso a um único gênero. Ao longo dos anos, demonstrou um alcance impressionante como ator, atuando em thrillers, épicos históricos e dramas centrados em personagens. Estrelou filmes em 1990 e 1996. Este último, As Duas Faces de um Crime, rendeu-lhe elogios por sua interpretação madura e cheia de nuances. Em 2002, Richard Gere ganhou um prêmio importante por seu papel no aclamado musical Chicago, uma atuação que exibiu seu carisma, talento vocal e habilidades de dança, relembrando ao público suas raízes no teatro. Além dos holofotes, para além de seus feitos como ator, Richard Gere é profundamente respeitado por seu incansável trabalho humanitário e firme compromisso espiritual. Budista praticante desde a década de 1970, ele é um defensor fervoroso dos direitos humanos, especialmente em relação ao Tibete e ao seu líder espiritual,
o Dalai Lama, com quem mantém uma estreita amizade. Geri fundou uma fundação que apoia inúmeras causas ligadas à saúde pública, justiça social e preservação cultural. Também está ativamente envolvido em iniciativas de combate à falta de moradia e ao HIV/AIDS, tendo discursado em organizações internacionais para defender a compaixão e a consciência global. Apesar da controvérsia ocasional gerada por seu ativismo político e espiritual, especialmente em relação às políticas da China, ele permaneceu inabalável em suas crenças, usando sua fama para lançar luz sobre causas que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Sua coragem para se posicionar, mesmo quando isso lhe custou papéis ou o apoio dos estúdios, lhe rendeu admiração muito além do mundo do entretenimento. Amores e desafios sob o olhar público. Ao longo de sua vida, os relacionamentos pessoais de Richard Gere atraíram considerável atenção da mídia, refletindo frequentemente o mesmo charme e mistério que ele projetava nas telas. Nos primeiros anos de sua carreira, manteve um relacionamento intermitente e duradouro com a atriz Penelope Milford, que se estendeu de 1971 até 1978. Milford, conhecida por seu trabalho no teatro e no cinema, incluindo uma indicação a um importante prêmio, foi, segundo relatos, uma influência significativa em Gere durante seus anos formativos como ator. A conexão entre os dois, embora marcada por afeto profundo e sintonia criativa, também enfrentou os desafios de conciliar duas carreiras em ascensão sob os holofotes, o que provavelmente contribuiu para a natureza intermitente da relação. Após o término desse relacionamento, Gere iniciou um romance com a pintora brasileira Sílvia Martins, que durou de 1978 a 1986. Martins, uma figura respeitada no cenário artístico internacional, trouxe um tipo diferente de companhia à sua vida, um refúgio diante do implacável foco de Hollywood. A vida de Richard Gere, de suas origens humildes à ascensão ao topo de Hollywood e seu comprometimento com causas humanitárias, é um relato envolvente de talento, convicção e uma busca incessante por propósito. Que outro aspecto da fascinante trajetória de Richard Gere você gostaria de explorar? O galã intrigante de Hollywood e seus labirintos amorosos. A vida amorosa das estrelas de cinema sempre foi um redemoinho de fascínio e mistério, e poucas figuras encarnaram melhor essa aura enigmática do que Richard Gere. Conhecido não apenas por seu talento como ator, mas também por um charme magnético que conquistou plateias e uma infinidade de mulheres notáveis, sua trajetória romântica é um verdadeiro mosaico de paixão, discrição e inevitável escrutínio público. Após um relacionamento intenso e formativo, Richard Gere encontrou uma conexão especial com Sílvia Martins, uma renomada pintora nascida no Brasil. A união dos dois, entre 1978 e 1986, transcendeu o romance convencional. O que os uniu foi uma profunda admiração mútua pela espiritualidade, pela cultura e pelas artes. Embora nunca tenham se casado, o vínculo entre eles era frequentemente descrito como algo profundamente emocional e duradouro. Mesmo após o fim da relação romântica, a amizade permaneceu, e Martins, segundo relatos, continuou sendo uma presença estabilizadora na vida de Gere durante muitos anos, provando que o amor pode se transformar sem desaparecer. O coração de um ícone nos anos 80. No final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, o nome de Gere foi ocasionalmente ligado a uma constelação de mulheres proeminentes do mundo do entretenimento e da moda, alimentando os rumores de Hollywood. Entre elas, uma atriz conhecida por suas interpretações intensas e frequentemente pouco convencionais. Falava-se de um breve, porém apaixonado romance, nunca confirmado oficialmente, o que apenas aumentou o mistério que cercava o ator. De forma semelhante, foi associado a uma ex-modelo e atriz que mais tarde se tornaria célebre por seus escritos francos sobre a era de ouro do cinema
e seus envolvimentos amorosos. Essa ex-modelo, em suas memórias, deixou sutis insinuações sobre uma conexão com Jerry, mas envolveu os detalhes em um véu de ambiguidade. Também se sussurrava sobre um possível laço com uma executiva pioneira do cinema que mais tarde se tornaria presidente de um grande estúdio. Uma ligação que, embora nunca confirmada, destacava seus vínculos com mulheres poderosas e visionárias da indústria. A lista de supostos interesses amorosos dessa época também incluía uma designer de joias para celebridades e uma atriz cuja beleza exótica e papéis marcantes chamaram a atenção do público. Mas foi seu suposto romance com uma estrela icônica da música que incendiou as manchetes da época. Dado o status colossal dessa diva e a fama crescente de Gare, a simples sugestão de um envolvimento, apesar da ausência de confirmação por ambas as partes, só contribuiu para sua reputação como um galã misterioso e inatingível. Confissões polêmicas e o misticismo da vida privada. Duas alegações particularmente marcantes sobre seu histórico romântico surgiram de livros reveladores e controversos. Um ex-namorado de uma celebridade conhecida alegou que Gary teve um caso com essa figura pública por mérito próprio. Enquanto isso, o ex-marido de outra atriz sugeriu que ela havia se envolvido romanticamente com Gare durante o casamento deles. Embora essas afirmações nunca tenham sido confirmadas e tenham sido recebidas com ceticismo em alguns círculos, elas contribuíram para o misticismo que cercava a vida privada de um homem que, apesar da fama, conseguia manter um véu de mistério. Somando-se à sua lista de associações românticas, houve rumores de que ele saiu com diversas modelos de destaque no mundo da moda. Foi visto ao lado de uma modelo e escritora britânica de presença sofisticada e literária. Também foi vinculado a um ícone de estilo dos anos 80, conhecida por sua elegância vanguardista e sua trágica morte precoce devido a complicações relacionadas a uma doença. Uma modelo e atriz italiana, com sua beleza escultural e participações no cinema europeu, foi outro suposto romance que complementava seu próprio charme internacional. Além disso, foi noticiado que se envolveu com uma modelo, autora e apresentadora de um programa famoso, cuja breve, porém amplamente divulgada, relação anos depois dominou as capas dos tabloides, dada a magnitude das duas celebridades envolvidas. O casamento do século e o desafio do amor duradouro. No entanto, seu relacionamento mais famoso e visível publicamente durante os anos 90 foi com a supermodelo Cindy Crawford. O casamento em 1991 os alçou ao topo da lista dos casais mais glamourosos da década. A união era foco constante da mídia sensacionalista e das revistas de moda, com o público fascinado por sua beleza impressionante e estilo de vida luxuoso. Apesar da atenção e da aparência de perfeição exterior, o casamento chegou ao fim com o divórcio em 1995. Cindy Crawford, mais tarde, refletiria sobre a relação, apontando que a diferença de idade e os objetivos de vida distintos desempenharam um papel na separação. Ainda assim, o tempo que passaram juntos permanece como um dos romances de celebridades mais icônicos dos anos 90. Família, espiritualidade e o desafio do divórcio. Em novembro de 2002, Richard Gere se casou com a modelo e atriz Carey Lowell. Lowell, que atuou em diversos filmes, trouxe uma nova energia à vida de Gere, compartilhando com ele o interesse pelo budismo e pelo trabalho filantrópico. A relação se fortaleceu ainda mais com o nascimento do filho do casal, Homer James Jigme Gere, em fevereiro de 2000, nome que homenageava os pais de ambos e refletia sua devoção ao budismo e seus valores espirituais. Gere, há muito tempo defensor dos direitos do Tibete e praticante do budismo, encontrou uma profunda realização espiritual na família que construiu com Lowell. No entanto, após mais de uma década de casamento, o casal se separou em setembro de 2013. A separação levou a um divórcio prolongado e altamente disputado,
que se desenrolou nos tribunais por um período significativo. Os trâmites legais atraíram grande atenção da mídia devido à fortuna e ao perfil público do casal, encerrando mais um capítulo na complexa e sempre fascinante vida pessoal de Richard Gere. Richard Gere renova sua vida e rompe o silêncio sobre Hollywood. Após anos de especulação e um meticuloso processo judicial, a cortina finalmente se fechou sobre o conturbado divórcio de Richard Gere em outubro de 2016, permitindo que o icônico ator e sua ex-parceira, Carey Lowell, seguissem caminhos separados. Mas o destino reservava um novo e surpreendente capítulo para o galã de Hollywood. Amor, família e compromisso social. No início de abril de 2018, a notícia de um novo casamento agitou os círculos sociais. Richard Gere uniu-se à publicitária, ativista política e filantropa espanhola Alejandra Silva. Filha de um ex-vice-presidente de um clube de futebol, Alejandra compartilhava com Gere uma profunda paixão pela justiça social, com foco especial em temas cruciais como a falta de moradia e o bem-estar de refugiados. Essa conexão no campo humanitário lançou as bases para um vínculo que transcendia o convencional. Apesar da diferença significativa de idade, o casal não hesitou em expressar publicamente sua imensa felicidade e profunda unidade espiritual em diversas entrevistas, demonstrando que o amor não conhece barreiras. A família de Gere logo cresceu. Em agosto de 2018, o casal anunciou que esperava seu primeiro filho juntos, que nasceu em fevereiro de 2019. A alegria se multiplicou com o nascimento do segundo filho, relatado em abril de 2020. Com esse novo capítulo conjugal e a expansão da família, Richard Gere parece ter encontrado uma nova dimensão de paz doméstica e satisfação pessoal, reafirmando seu compromisso com causas maiores do que ele mesmo. Richard Gere revela os segredos de Hollywood, mas a grande surpresa veio após décadas de um silêncio enigmático. Aos 75 anos, o ator finalmente rompeu seu mutismo em memórias que prometem ser explosivas, acompanhadas por uma entrevista documental complementar. Conhecido por seu charme sereno e sua profunda filosofia budista, Gere abalou a indústria cinematográfica ao revelar, com uma franqueza inédita, os 7 atores com quem mais detestou trabalhar. Uma lista forjada a partir de confrontos profissionais, diferenças artísticas e egos feridos em alguns dos sets mais grandiosos da história do cinema. Embora por muito tempo tenha mantido suas queixas em sigilo, o ator admitiu que a idade e a reflexão lhe deram, enfim, clareza e liberdade para falar com verdade. Essa lista não apenas ilumina sua jornada pessoal, mas oferece um raro e cru olhar por trás das cortinas de uma indústria frequentemente envolta em diplomacia e aparências. As inimizades mais célebres dos bastidores. A rivalidade com o primeiro ator é, talvez, a mais famosa e há muito tempo especulada. Eles bateram de frente notoriamente no set de um filme em 1974, um projeto em que ambos foram escalados até que Gere foi demitido ou pediu demissão, dependendo de quem conta a história. Dizia-se que Gere se recusava a seguir ordens, enquanto o outro ator o acusava de ter um ego inflado, mesmo nos primeiros anos da carreira. O estopim foi um confronto físico por causa de um sanduíche de frango dentro de um carro durante uma pausa nas filmagens. O outro ator afirma que Gere derramou mostarda por toda a sua calça e os ânimos explodiram. Mais tarde, ele confessou que nunca fizeram as pazes e que provavelmente nunca fariam. Agora Gere confirma que nunca teve qualquer interesse em estar perto de alguém tão agressivo e egocêntrico. Segundo ele, sem rodeios, o considerava vulgar. Essa inimizade essencialmente definiu sua aversão inicial a personalidades de heróis de ação, mesmo que ambos tenham estrelado juntos um aclamado drama jurídico em 1996. A relação com o segundo ator é descrita por Gere como brilhante, porém manipuladora. Esse ator era a estrela consolidada na época, mas o segundo, em seu papel de revelação,
Supostamente tentava ofuscar Gary em cada cena. Segundo membros da equipe, ele fazia mudanças de última hora nos diálogos e improvisava de forma dramática, forçando Gary a se adaptar em meio às cenas. Agora, Gary reflete. Ele sempre estava 10 passos à frente, e nem sempre de um jeito bom. Era um jogo mental dentro e fora das câmeras. Apesar de elogiar o talento do colega, Jer deixou claro que a dinâmica criativa entre eles era tóxica. Romance na tela, amargura nos bastidores. A terceira revelação surpreendeu os fãs, especialmente porque 2 filmes, em 1990 e 1999, tornaram o casal uma das duplas mais adoradas do cinema. No entanto, Gary revelou que, fora das câmeras, a química azedou durante o segundo filme. Fomos incríveis no primeiro longa, confessou Jer. Mas, quando nos reunimos novamente, nossos estilos de trabalho já estavam em caminhos opostos. Segundo ele, a atriz sempre chegava atrasada, estava constantemente distraída. Jerry também afirmou que ela tinha o hábito de minar seus instintos dramáticos com sarcasmo. Ela tem um charme peculiar, mas quando esfria, é glacial, disparou. Essa revelação desafia o mito do romance eterno entre os dois, expondo as complexidades por trás da ilusão hollywoodiana. A tensão com a quarta atriz durante um filme de 1982 é lendária nos bastidores da indústria. Ela chegou a descrevê-lo certa vez como um muro de tijolos, sem espontaneidade ou calor humano. Agora, pela primeira vez, Gary responde sem filtros. Ela era instável e profundamente desagradável no set, afirmou. Zombava do meu processo e criava um ambiente hostil. Apesar da química eletrizante na tela, o desprezo mútuo era intenso. Jerry conta que a cena final foi filmada sem que trocassem uma única palavra fora das câmeras durante dias. Foi o beijo mais frio que já filmei, recorda. Os fãs podem ficar desapontados, mas segundo Gere, a animosidade era real. As confissões de Richard Gere prometem sacudir Hollywood. As revelações de Richard Gere prometem ser um terremoto em Hollywood, desnudando não apenas os conflitos da sua trajetória pessoal, mas também as verdades muitas vezes escondidas sob o brilho e glamour da meca do cinema. Quais outras revelações ainda guardam suas memórias? A intriga está apenas começando. Os últimos nomes em sua polêmica. Lista de inimizades em Hollywood. A indústria do cinema ainda está em choque após as revelações bombásticas de Richard Gere. Aos 75 anos, o enigmático galã de Hollywood decidiu se despir de décadas de silêncio para oferecer um relato cru e sem filtros das tensões nos bastidores. Depois de nomear 4 pesos pesados, o ator completou sua lista dos 7 colegas com quem teve as piores experiências, revelando encontros que deixaram cicatrizes profundas em sua trajetória. A relação profissional de Gere com o 5º ator, uma lenda da comédia, foi, segundo suas palavras, breve, mas turbulenta e inesquecível. O ator, conhecido por seu brilhantismo nas telas, escondia uma faceta cruel por trás das câmeras. Gere relata como quase coestrelou com ele uma comédia nos anos 80, projeto que desmoronou por absoluta incapacidade de chegarem a um acordo. Ele era depreciativo comigo, escreve Gere em suas memórias. Fazia piadas às minhas custas o tempo todo e percebi que ele realmente gostava de humilhar as pessoas em particular, mesmo enquanto fazia o mundo rir em público. O encontro foi tão traumático emocionalmente que Gere confessa ter evitado projetos cômicos por anos, um preço alto a se pagar por um simples atrito profissional. Amizade quebrada. A amarga lição do companheirismo. A surpresa continua com a menção ao 6º ator, antigo amigo e co-protagonista de Gere. Apesar de o ator ter recebido amplo reconhecimento por seu papel em um filme, Gere revela que a relação entre os dois deteriorou-se de forma irreversível após as filmagens. Ele era ambicioso e competitivo, escreve Gere. Via em mim um rival, não um colega. As tensões escalaram quando o outro ator o acusou de receber melhor direção e favoritismo.
um sinal claro de uma inveja latente. Jerry admite que os dois protagonizaram diversos confrontos verbais e, tristemente, nunca mais se falaram depois que o filme acabou. É uma pena, lamenta Gary. Poderíamos ter tido uma grande amizade, mas o ressentimento se aprofunda quando não é enfrentado. Pesadelo no set. Quando a arte vira uma batalha de vontades. O último nome dessa lista impactante é o do sétimo ator, com quem Jerry contracenou em um filme de 1997. Embora o longa tenha sido um sucesso comercial, as filmagens, segundo Gary, foram um pesadelo. A acusação é direta. O sétimo ator era desdenhoso, controlador e se recusava a colaborar. Queria tudo do jeito dele, relembra Jerry. A falta de profissionalismo ficou evidente no set. O ator não ensaiava as cenas com Jerry e evitava contato visual entre as tomadas. Mas o mais grave foi a alegação de que, nos bastidores, pressionou para reduzir as falas de Gary e aumentar seu próprio tempo de tela. Tratou o filme como um projeto de vaidade, escreve Gary, descrevendo um ambiente tóxico e confessando sentir-se aliviado quando tudo terminou. O propósito. Por trás das revelações. Aos 75 anos, Richard Gere insiste que falar não se trata de vingança, mas de verdade e legado. Carreguei essas histórias por décadas, afirma. Precisava fazer as pazes com elas, não por revanche, mas para ser honesto sobre a minha jornada. Você pode aprender tanto com as pessoas que tiram o pior de você, quanto com aquelas que revelam o seu melhor. Ao compartilhar sua lista pessoal de inimizades, Richard Gere não oferece apenas um catálogo de conflitos, mas sim uma reflexão profunda e rara sobre o ego, a arte e a complexa humanidade que se desenrola nos bastidores dos sets de cinema, mesmo na era dourada de Hollywood. Suas confissões prometem redefinir a percepção de uma das figuras mais enigmáticas do cinema e, talvez, iniciar um debate muito necessário sobre as dinâmicas de poder e os relacionamentos pessoais na meca do entretenimento.